Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua palavra nessa manhã. Eu te peço misericórdia, Deus, sobre a minha própria vida. Te peço que o Senhor me ajude, ó Deus, e retire toda a angústia do meu coração. Mas eu te peço, nos faça o desafio de largar de uma vez por todas a indiferença e abraçar o caminho do amor, Pai. A começar de mim, Jesus. A começar de mim. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Desde o mês passado, nós temos falado sobre a importância dos dons na vida da igreja. Sobre a importância das partes do corpo, das funções que cada uma dessas partes executam para abençoar o corpo. Mas nós não podemos, e vamos continuar falando sobre isso agora em outubro, não podemos falar sobre dons espirituais, não podemos falar sobre o senso de unidade e de corpo na igreja de Cristo, se nós não falarmos sobre esse capítulo que está justamente inserido entre duas passagens que falam sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12 é sobre dons. 1 Coríntios 14 é sobre dons. E como que num sanduíche, o recheio é 1 Coríntios capítulo 13, um texto que fala sobre amor. Ah, pastor, mas a gente não costuma ouvir essa palavra nos casamentos? Costuma. Ah, pastor, mas a gente não costuma ver pessoal fazendo poesias. O Renato Russo fez uma música, não foi? Sobre essa passagem, misturou lá com o texto de Camões. Ficou bonito, não foi, pastor? Ficou. Mas não estamos falando aqui de um texto poético. E é muito importante que a gente entenda isso. Embora não seja necessariamente errado ter esses usos para essa passagem que nós mencionamos aqui, esse texto, acima de tudo, é doutrinário. É um texto de ensinamento, que faz parte de um todo que ensina a respeito dos dons. Então não podemos desconectar o capítulo 13 dessa ideia de que Paulo está falando sobre os dons, e eu quero que você entenda essa manhã que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar como igreja do Senhor Jesus, como servos e servas de Cristo, não apenas compreendendo aquilo que está sendo trazido aqui nessa passagem, o que é o amor,
o que ele faz, as diversas características e questões apontadas pelo apóstolo Paulo, mas, sobretudo, combater o seu oposto. Uma das formas de efetivamente nós vivermos esse texto, vivermos o amor de Deus, vivermos um amor uns pelos outros, é nós combatermos aquilo que é o oposto do que está sendo dito aqui. E pastor, o que é o oposto do amor? Talvez a resposta mais rápida que vem à nossa mente é ódio. O oposto do amor é ódio. O oposto do amor é aquela raiva que eu tenho da pessoa, e isso é a antítese, né? Isso é o contrário de amor. Mas eu quero que você entenda hoje, e essa pergunta ditará a maneira como essa resposta ditará a maneira como nós lemos esse texto. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor, tanto do amor a Deus, quanto do amor ao próximo, que é o resumo da lei do Senhor, é indiferença. O oposto do amor não é quando eu tenho raiva, é quando eu sou indiferente. Quando eu vivo a minha vida, quando eu faço, quando eu exerço os meus dons, já que estamos falando sobre dons, totalmente alheio, indiferente, descompromissado, despreocupado com Deus e com o outro. Pegou a definição? O oposto do amor não é ódio, não é raiva, não é fúria. O oposto do amor é indiferença. Tanto é que, às vezes, é mais fácil lidar com alguém que está com raiva da gente do que lidar com alguém que está indiferente. E acho que todo mundo aqui já passou por pelo menos uma situação em que provou isso na pele. Portanto, meus irmãos, dito isso, vou dar um exemplo da minha própria vida onde essa indiferença se manifestou. Hoje nós vivemos em um mundo que impõe, às vezes, certas questões para os cristãos. E a maioria dos cristãos traduz essas imposições, essas questões e esses assuntos em termos de pode ou não pode. A gente já fez algumas vezes, acho que até na JNI, o tal do pergunte ao pastor. E é sempre batata. É tipo aquela questão que sempre vai ter no Enem, né, de cada matéria. Sempre vai ter uma questão sobre aquele assunto. Quando as pessoas conversam com pastores, com líderes, sempre terá uma pergunta de pode ou não pode. Fazer isso é pecado? Eu posso fazer, pastor, diácono, líder, ou não posso fazer? Eu me lembro de, muitas vezes, pessoas perguntarem sobre assuntos que já se fala tanto, já se pergunta tanto, que eu nem falo sobre essas coisas no púlpito, primeiro porque eu considero elas muito pequenas. E eu vou usar um exemplo da minha própria vida, de como a gente cai no jogo do pode ou não pode, e a gente entra em dois extremos. Quando, o ano passado, estava fazendo alguma coisa em casa, eu tirei uma foto e coloquei uma música que a gente diria lá na foto, uma música secular, né, como as pessoas costumam chamar. E quando eu postei essa música, uma pessoa, assim, muito preciosa na minha vida, alguém que eu tenho como referência, alguém que foi importante para a minha conversão, me mandou uma exortação carinhosíssima no meu direct do Instagram. E eu lembro que na exortação ele dizia, essa música era uma música até em inglês. Ele disse, essa música é uma poesia muito linda, eu gosto de ouvir ela, mas tenha cuidado. E minha reação imediata, só deixa eu explicar de quem eu estava falando. Estava falando do missionário Adelvan. O instrumento humano a quem eu devo a minha salvação, só. Foi o homem que Deus usou para pregar para a minha família. Ele foi lá no meu Instagram e me respondeu muito carinhosamente. Tenha cuidado. E minha resposta, em termos de falar, foi, amém, pastor, obrigado. Tal, a gente tem que estar sempre atento, mas no meu coração, a reação foi, quem ele pensa que é para se meter na minha liberdade? A minha reação foi, por que ele acha que pode ditar a maneira como eu vivo ou como eu devo viver? Porque ele acha que pode interferir na minha forma de ser cristão ou não ser cristão. E aí o Senhor me levou para esse texto e me mostrou que eu estava exatamente
sendo o contrário do amor, eu estava sendo indiferente. Eu estava sendo indiferente, não apenas à exortação do outro, mas estava sendo indiferente no uso da minha liberdade. Lembra que eu falei que há dois extremos nesses assuntos de pode ou não pode? Qual é o primeiro extremo? As pessoas que proíbem de ouvir música secular, proíbem, sei lá, de usar uma roupa de praia na praia, proíbem de fazer uma tatuagem, todas as coisas que você imaginar de pode ou não pode que as pessoas vêm perguntando. E aí essas pessoas que estão do lado de cá, caíram no jogo do pode ou não pode, elas julgam quem está do lado de lá. Você é um libertino, você é um desobediente, você é um insubmisso, você dá mau testemunho. Aí a outra pessoa que está do lado de cá, ela também caiu no jogo do pode ou não pode, só que ela entendeu que pode, está liberado, está tudo ok. E ela chama aquela pessoa que é um irmão em Cristo, de legalista, de fraco na fé, de imaturo, que é até uma palavra que a Bíblia usa para essas pessoas, às vezes. Sabe o que é que essas duas pessoas estão sendo? Indiferentes. Elas estão desconsiderando o outro em nome de uma vida talvez de mais zelo ou de uma vida de mais liberdade. E o apóstolo Paulo diz que essas duas pessoas estão pecando. Porque ele escreveu 2 capítulos nessas cartas importantes, que nós temos das muitas cartas importantes do apóstolo Paulo. Ele escreve em Romanos, no capítulo 14, em 1 Coríntios, um pouquinho antes desse texto aqui, no capítulo 10, que quem cai nesse jogo de indiferença está pondo uma pedra de tropeço para o seu irmão. Quando o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está dizendo que eu não posso nem usar da minha liberdade, nem usar da minha fraqueza na fé e da minha imaturidade para ser indiferente com meu irmão. Pegaram aqui a visão? Entendendo o que é essa indiferença, que é o contrário do amor, a gente deve mencionar que o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Coríntios, ele deixa claro que a igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons. Mas o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13 é porque aquela igreja também era repleta de indiferença. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo quer demonstrar que esse caminho, o caminho do capítulo 13 é um caminho mais excelente, é porque aquela igreja estava marcada pela indiferença. Eu faço o que eu quiser e não me importo com meu irmão. Não me importo com a vida em comunhão. Esse não é o caminho. Essa não é a proposta da palavra de Deus. Esse não é o caminho superior que o apóstolo Paulo vai sugerir a partir do capítulo 13. E eu quero, então, que eu e você, a gente acompanhe, então, entendendo isso, que você tenha um olhar tanto para a definição que o apóstolo Paulo dá de amor e das características dele, mas que você também pense na indiferença. Se o amor é isso, se o amor faz isso, se o amor tem essa característica, a indiferença tem o oposto. E que à medida que a gente vai conversando sobre esses pontos, você possa se fazer a pergunta-chave dessa palavra de hoje, que talvez seja uma das mensagens mais importantes que a gente está pregando esse ano. Eu tenho vivido pelo amor? Eu tenho vivido em amor? Ou eu tenho sido um indiferente? Na primeira parte desse capítulo, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo fala para nós sobre o amor, ele diz, dos versículos 1 ao 13, primeiro momento que nós vamos refletir do texto, ele fala sobre a superioridade do amor. Na verdade, em todo o texto, o apóstolo Paulo, e é o título da mensagem de hoje, o apóstolo Paulo está comparando os dons indiferentes da igreja de Corinto, os dons descompromissados um com o outro da igreja de Corinto, com o caminho do amor. Ele está mostrando o caminho excelente que é diferente do caminho daquela igreja. É diferente do caminho que aquela igreja tinha adotado. Onde certos dons eram mais valorizados, onde certas pessoas e certos grupos tinham mais destaque, e onde irmãos processavam os outros na justiça por causa de uma questão, onde irmãos, na hora da ceia do Senhor, quem trazia comida comia, quem não trazia passava fome. O que é isso? Indiferença.
O apóstolo Paulo está mostrando também, meus irmãos, e isso aqui também é muito importante que eu e você entendamos essa manhã, que nós podemos ter uma vida repleta de dons, habilidades, talentos, sem um pingo de amor. Isto é perigosíssimo. Nós poderemos viver uma vida todinha, meus irmãos. Eu não sei você, mas quando eu penso sobre isso, quando eu penso sobre essa possibilidade, meu ser estremece. Nós podemos viver uma vida inteira fazendo um tantão de coisa para Deus, sendo extremamente cheio de todos os dons que você imaginar, e ainda assim fazer todas essas coisas, sendo extremamente indiferente com meu irmão e com a minha irmã. Como a igreja de Corinto estava vivendo. No versículo 1 ele diz, falando sobre então essa primeira parte da superioridade do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ele está dizendo aqui que diferente do que ama, diferente do que tem a vida pautada no amor, o indiferente é como um prato que ressoa. E aqui, na verdade, ele está trazendo uma alusão que era bem conhecida da igreja de Corinto. Na adoração pagã, especialmente na adoração de duas divindades, Dionísio e Cibele, que eram deuses do panteão greco-romano, que eram adorados naquele contexto na cidade de Corinto. O que chamava a cidade para a adoração, para os sacrifícios e para o que estava acontecendo no templo pagão, eram pratos, a maioria deles de bronze, sem nenhum outro instrumento para acompanhar. Agora imagine, a hora da adoração chegou. Chega uma hora que incomoda, né? Eu vou usar outra figura que vai te entender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E se além disso, além de você comer esses pratos vazios, sem significado nenhum, aquela pessoa que valoriza, ali ele está usando o dom de línguas, poderia falar a língua dos homens e dos anjos, poderia saber todos os idiomas que são falados na terra, mas se eu não tiver amor, eu sou só um incômodo. Tinha um negócio abençoado que fazia esse papel na minha vida quando eu era universitário. Muito tempo eu morei perto da A6. E quem morou lá perto sabe que o bendito do relógio da A6 tem um horário para tocar. Eu morava bem pertinho mesmo. O pastor tem um sono leve e aquele horário específico. Um outro exemplo, para você entender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós moramos, na verdade, né, quando a gente se casou, aqui na Rua Bahia. E eu lembro que a primeira noite que aconteceu isso, eu acordei desesperado, porque eu pensei que tinham colocado uma criança na porta da casa da gente. Acordei de madrugada, meu Deus, o que é isso? Olhei para um lado, olhei para o outro, quando penso que não, um gato. Rodei a casa todinha. E a partir daí, esses gatos, na verdade, diuturnamente. Eu estou usando esses 3 exemplos, associados ao exemplo do apóstolo Paulo, para dizer aquilo que ele está dizendo. Não importa se você é considerado super espiritual, como tinha gente na igreja de Corinto, que se achava super espiritual porque tinha dom de línguas. O apóstolo Paulo diz, eu falo mais línguas do que todos vocês juntos. Se não houver amor, se o fundamento do exercício desse dom não for amor, nós nos tornamos um incômodo. Nós viramos um incômodo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, ele continua. Ele traz outros dons que eram muito valorizados dentro da igreja. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Versículo 2. E saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. O apóstolo Paulo ele usa a expressão mistério de propósito, porque era uma expressão que os pagãos lá da cidade de Corinto também usavam muito. Na verdade, as religiões greco-romanas que
predominavam ali, as adorações greco-romanas que predominavam ali na região do Império, são chamadas também de religiões de mistério. Onde você tinha ali um escalonamento. E quanto mais você subia no degrau lá da religião de mistério, mais conhecimento de verdades ocultas você tinha. Mais conhecimento de aspectos profundos você tinha. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, quando vocês ficam colocando o dom de profecia acima dos outros e tratando quem não tem esse dom, como o olho, no exemplo dele faz, porque, dizendo que o olho julgava os outros membros, né? Ele usa isso no texto dele. Quando vocês fazem isso, vocês não são diferentes dos pagãos. Vocês estão agindo exatamente como eles, que vão escalonando, vão colocando degraizinhos e tem lá os especiais que têm aqueles dons. Ele diz, não apenas da profecia, ele fala da fé e do conhecimento de todos os mistérios. Ele diz que uma pessoa que tem todas essas coisas, mas não tem amor, é um zerão. Quem já tirou zero numa prova sabe como é uma coisa terrível você zerar a prova, zerar mesmo assim. Não é 0,1, 0, é zerar. Paulo está dizendo, sem amor, zerou a prova. Eu não serei nada. Mas ele continua. Ele diz, no terceiro versículo, ainda que eu dê aos pobres. Agora ele vai pegar os desapegados. Agora ele vai pegar as Madre Teresa, vai pegar os São Francisco. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Parece que a contribuição era algo também muito estimado pela igreja de Corinto. Eita, viu o irmão? Doou todos o instrumento da igreja, microfone. Vê a irmã, 90%, a gente sempre tem a história do dono da Colgate, né? É porque o dono da Colgate, ele invertia, ele vivia com 10% e entregava 90%. O apóstolo Paulo está dizendo que essa pessoa, mesmo que ela entregue a própria vida, seja um mártir da fé, sem amor, eu não receberei nada. Nada vai me ser entregue. Não há recompensa alguma. E por que ele está dizendo isso? Porque também nas mesmas religiões de mistério que eu acabei de falar, havia a percepção de que quanto mais eu entrego, por isso que os mais profundos nas religiões pagãs eram justamente aqueles que viviam apartados de tudo. Os sacerdotes que não tinham contato com nada nem com ninguém. Viviam ali, isolados, enclausurados em ambientes. Você dizia, rapaz, essa pessoa aí, isso aí é um crente dentro da religião deles. O apóstolo Paulo diz, isso não vale de nada. Entregue todo o seu dinheiro, entregue sua vida, entregue seu corpo para ser queimado. Isso não vai valer de nada. Na verdade, fazer essas coisas, exercer esse dom sem amor, não nos faz melhores do que os terroristas. Não nos faz melhores do que aqueles que amarram uma bomba ao redor do corpo. Vão para um prédio conhecido, vão como foram para as Torres Gêmeas, se matam, explodem, matam todo mundo. Por que eles fazem isso? Por que que no terrorismo se faz isso? Pela expectativa de que eu receberei uma recompensa, diz, dentro da percepção deles, né, que o camarada vai acordar com 7 virgens. Né, ao redor dele, a mentalidade que é repassada. Não sei bem não, se vão ser 7 virgens não. Mas o que é isso? O visar de uma recompensa. O apóstolo Paulo está dizendo, pronto, a recompensa que vocês acham que vão ter também é um zerão bem grande. Nada. Isso não vai ser aproveitado em nada. Passado esse primeiro momento, o apóstolo Paulo ele passa agora, no segundo ponto da nossa mensagem, a definir o amor. Então, se o amor é superior, o amor é definido. Saia daqui hoje desfazendo a ideia abstrata que as pessoas têm de que o amor é uma força. O amor é um sentimento avassalador.
Claro que há sentimento no amor, claro que há essas coisas. Mas o amor não é tão abstrato como as pessoas fazem parecer. O amor não é tão subjetivo como as pessoas fazem parecer. O amor tem definição. O amor tem características. Na verdade, ele diz coisas que o amor é, que o amor não é, coisas que o amor faz e coisas que o amor não faz. Bem rapidão aqui ele fala. O amor é definido. De modo que tem até um meme que é bem conhecido, né? Virou resenha, né? Aqueles programas bem sensacionalistas que entrevistam o povo sendo preso. Aí o camarada pergunta, mas você ama ela? Aí o cabo vira assim pro repórter, dá um tapa nela pra tu ver se eu amo ela. Essa subjetivização do amor, essa subjetivização do conceito de amor faz as pessoas fazerem coisas contrárias ao amor. Eu mato e morro por amor. E aí, camarada? Não é por amor, não. Tem até no nosso código, né? Penal, crime passional. Reduz a pena. Se você disser que cometeu o crime por amor, e isso ficar comprovado, aí você tem a pena reduzida. O amor tem definição. Se o amor tem definição, ele não é aquilo que a gente possa atribuir a ele. Ele é o que a palavra atribui a ele. Vamos lá. Vamos começar a ver essas características. Primeiro, o amor é paciente. Se o amor é paciente, a indiferença é impaciente. Ela não é longânima como o amor é. Ela não está disposta a caminhar a próxima milha. No primeiro choque, no primeiro confronto, a indiferença diz: eu não quero mais nada com você. Mas Jesus, que é a personificação, o apóstolo Paulo, quando ele dá essas características, ele está personificando o amor. O Senhor Jesus, que é a personificação do amor, quando foi desenganado, quando foi traído, quando foi negado pelos seus próprios amigos, lá estava Jesus depois de ressurreto, quando poderia dizer, apontar o dedo: ah, seu incrédulo, ah, você me negou, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ama nada. O amor é paciente. Ele tem uma inesgotável capacidade de permanecer junto. O amor é bondoso. Uma inesgotável, infinita capacidade de responder com bem ao mal que é feito. Enquanto que a indiferença é aquela trocação. Quem gosta do UFC? Bateu, levou. Né? Toma aí o pisa-pé. Próxima característica. Não inveja. Agora ele está partindo para questões negativas. Ele não consegue, o amor não consegue olhar o story do Instagram, que a pessoa está na praia, que a pessoa está viajando, e dizer assim, ah, é, né? E eu nada. O amor não consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é a indiferença. Não se vangloria. Vanglória, na Escritura, geralmente, tem duas ideias para você entender. Toda vez que você ouvir sobre vanglória na Bíblia, geralmente ela expressa essa ideia, essas duas ideias. Primeiro, de um balãozão inchado. Quem teve na série da Escola Bíblica Dominical em que a gente falou sobre ego transformado, a gente falou sobre isso, né? O ego como um balãozão inchado. E aí, eles que o amor não se vangloria, o amor não está inchado. Se vier com um alfinete, não vai ter o que estourar, porque não está cheio de ar. Vanglória pode ser parecida também quando você vem andando lá no condomínio onde a gente mora, tem bem pouquinho. Aquele cururuzão está quietinho assim. Você trisca nele, ele faz o quê? Vanglória. A gente conversava sobre isso no discipulado. Né? Como é que eu sei? Alguém perguntou, como é que eu sei que uma pessoa é humilde? Geralmente sabemos se alguém é humilde quando você pisa no calo dela. Se vai. Vanglória. Não se orgulha.
ou não se ensoberbece, não se enche de soberba, não se enche de justiça própria, não se enche daquilo que é dele mesmo. Versículo 5, o amor não maltrata, a indiferença maltrata. Quantas vezes a gente ouve, ele agora vai ver, vou dar um tratamento de silêncio para ele que ele vai ver, isso é indiferença. Ah, ela agora vai ver o que é que eu vou aprontar com ela. Indiferença. Ah, fez isso comigo, vai ver agora, vai ser um ano sem dizer nada. Eu lembro que quando a gente, já que eu mencionei aqui o Adelvan, inclusive estou com muita saudade dele, qualquer dia desse eu vou lá na Bahia vê-lo. Quando a gente estava sendo evangelizado, né, no processo de evangelismo, a gente era da igreja católica. E acho que nas primeiras semanas que a gente, toda semana a gente tinha um estudo bíblico. Nosso processo de evangelismo, alguns já conhecem nossa história de conversão, o processo de evangelismo da minha família durou mais de um ano. Para os apressados aí que conversa 3 minutos na rua e quase bota uma arma para a pessoa se converter. Eles passaram um ano e meio, toda semana visitando a gente, levando um estudo bíblico. E eu acho que lá, pela altura dos 2, 3 meses, né, já nesse contato com a palavra, meu pai leu o texto lá de Deuteronômio, né, sobre imagens. Queimem tudo, tirem tudo. Aí o pai fez, é? Estou contando e vai estar registrado, porque já está tudo perdoado e resolvido em nome de Jesus. O pai fez, é? Catou tudo. Lá em casa se gostava muito do Santo Expedito. Olha, Santo Expedito não aguentou o calor não, viu? Pegou tudo, catou tudo. Fez uma limpa na casa. Foi pra frente, a gente morava na margem de uma principal lá da Boa Vista. Um bairro não, uma megalópole de Arco Verde. Aí foi pro outro lado da rua, quando chega a mãe, final da tarde tá lá. Tem mais santo nenhum em casa, tudo queimado. Foi 2 semanas de tratamento de silêncio, de maltratar. O amor não maltrata, meus queridos. O amor bem trata. Não faz tratamento de silêncio. Não faz jogo de manipulação. Não fica inventando moda, como a gente fala. E nem se alegra, enquanto faz essas coisas, em ver a outra pessoa sofrendo. Eu fico pensando que deveria ser congregado na igreja de Corinto, vendo o apóstolo Paulo trazer essas definições de amor. Não procura seus interesses. O irmão teve um problema com o outro lá na igreja de Corinto, eu mencionei no começo. Eu vou lhe processar. Chegava lá na vara civil de Caruaru, tem lá. Irmão fulano versus o outro irmão fulano. O apóstolo Paulo diz, só o fato de haver contendas em vocês já mostra que vocês perderam. Já mostra que foram derrotados. Ele diz, por que vocês não conseguem sofrer o prejuízo? Por que vocês não conseguem sofrer o mal? Ele diz, só o fato de haver contenda e divisão entre vocês, já perdeu. Não satisfeitos, o apóstolo Paulo diz, vocês vão até juízes mundanos. Gente que não tem a mente de Cristo. Gente que não conhece a Jesus. Para decidir as causas entre vocês. Ele continua. Não se ira facilmente. A indiferença se ira facilmente. Deus me mostrou, já na adolescência, quando eu comecei a ensinar na igreja, que Ele ia precisar tratar esse aspecto em mim se eu quisesse exercer o dom como Ele espera que seja exercido, em amor. Porque às vezes, e agora isso eu falo para aqueles que ensinam, para aqueles que são mestres na igreja, às vezes a gente está em uma outra rotação. Eu especificamente, eu sou já uma rotação que beira a doidice já. E a gente acha que todo mundo precisa andar na nossa rotação. Aí você diz para a pessoa, olha, a gente vai ter tal programação, a gente vai fazer assim, assim, assim. Aí, tudo fora do planejado. Não quero mais funcionar. Eu ensinei tudo que era para fazer e não fez. Aí você tá as manias, né? O amor não se ira facilmente. Isso não é só para os mestres, isso é para qualquer dom.
se você exerce o seu dom de modo a se irar no exercício dele, há muita indiferença ainda e há amor que precisa ser acrescentado, que precisa ser acrescido. Mas ele continua. São muitas características. Está vendo que o amor não é uma coisa indefinida? Ai, os poetas, né? O que é o amor? Onde está o amor? Aqui. É isso, amor. É bem definido. Não guarda rancor. Meus irmãos, tem gente que se lembra com uma dor no coração do dia que foi comprar um negócio na mercearia. Estava esperando pelo troco. E a moça disse, olha, eu vou lhe dar o troco em bala. Tem gente que guarda rancor desse dia. Tem gente que guarda mágoa. Porque foi na padaria a primeira vez. E todas, acho que isso é uma regra de etiqueta do pessoal que atende padaria. Bom dia, meu amor, vai querer o quê? Aí no segundo dia foi, ela não disse bom dia, meu amor. O amor não guarda rancor. Não há espaço no amor para ficar remoendo. Tem gente que já remoeu tanto que está com os dentes pior do que os meus. Vou mostrar não. Remói. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. E você não sabe, nem eu sei o que fizeram com Jesus. Os puritanos, eles diziam, inclusive, que as pessoas, na ciência, existem as prováveis causas físicas da morte de Jesus, né? E o que se costuma dizer é que pela dificuldade de respirar enquanto crucificado, é possível que Jesus tenha morrido de insuficiência cardíaca. Mas, na época dos puritanos, não tinha esses termos. Na verdade, na época dos puritanos, as pessoas não sabiam nem direito o que era sangue. E os puritanos, eles costumavam refletir na agonia mental e emocional que Jesus sofreu. Não apenas no aspecto físico. E os puritanos, especialmente o Thomas Goodwin, ele dizia que provavelmente Jesus morreu, eu gosto dessa expressão, gosto no sentido de definição, provavelmente Jesus morreu de coração partido. De que a agonia mental, de que a agonia emocional que Jesus sofreu foi tanta que isso dilacerou o coração dele. Então, da próxima vez que eu e você pensarmos, pastor, Deus, o senhor não sabe o que fizeram comigo, pense que Jesus, de fato, destruiu o coração dele por você. Como a gente vai rememorar aqui no momento da Santa Ceia. O amor não se alegra com a injustiça. Como a gente vê isso hoje? Acha é pouco. Mas se alegra com a verdade. Mas não é só com a verdade que me beneficia. Que coisa boa! A verdade foi estabelecida. Geralmente dizemos isso quando a verdade que é estabelecida me beneficia. Isso é indiferença. Mas às vezes a verdade se estabelece para meu prejuízo. Às vezes a verdade se estabelece para me prejudicar, para me fazer mal, me machucar. O amor se contenta quando a verdade é estabelecida. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso diz respeito a não estabelecer medidas para fazer, não estabelecer parâmetros. Deus, eu te amo, né? Como Pedro. Pedro, se ele tivesse lido esse texto lá na passagem de Cornélio, tinha dado bom para ele. Pedro está lá, um bom crente, o almoço está saindo, vou no terraço orar. Aí está lá, entra em êxtase, é um dom espiritual, né? Tem uma visão, revelação. Gira no manto, irmão Pedro. A visão diz o quê? Um monte de animais impuros descem num lençol. Jacaré. Tudo que o judeu considerava impuro. Lagarto.
escorpião. E os chineses só, tudo que o judeu considera impuro. Tudo. E a voz celestial, levante-se, mate e coma. Aí Pedro tentou juntar as duas palavras mais irreconciliáveis da Escritura. De modo nenhum, Senhor. Ele manda no Senhor. É o homem que manda em Deus. De modo nenhum, Senhor. Não dá. Ou ele é Senhor, ou é de modo nenhum. Os dois não tem como. O amor não coloca critérios. Não coloca barreiras. Não fica criando protocolos. O professor Clésio mencionou isso na aula. Mulher andava encurvada há anos, congregando na sinagoga, ouvindo lá uma palavra de 3 horas, né? Na sinagoga. Fiel. Provavelmente nunca recebeu, pelo menos assim, um Deus te abençoe no final do culto. Jesus dá testemunho que ela era uma serva de Abraão. Aí vai Jesus na sinagoga, peraí, vem cá. Chama a mulher. Curou. Aí lá vem o chefe da sinagoga, mas peraí, no sábado? É o que a gente faz hoje. Senhor, faz a tua vontade, mas faça de segunda a sexta. Senhor, eu quero viver o propósito do Senhor para mim, mas espera pelo menos eu me formar na faculdade. Protocolos, barreiras, sistemas e esquemas. O amor não, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não cria protocolos. Ele não inventa termos. Agora vamos para a terceira parte da nossa mensagem, onde ele fala o terceiro aspecto do amor. Primeiro, o amor é superior. Vamos decorar isso aqui. O amor é superior. Diga, o amor é superior. O amor é definido. E terceiro lugar, o amor é eterno. Ele diz, o amor nunca perece. E aí ele vai comparar, né, a verdade do amor com os dons. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, o ministério infantil vai embora, a mídia logo logo não existirá mais. Você acha que você vai estar, né, que nem a menina do teatro? Ô Jesus, faz numa live. A menina do teatro ontem, na noite da primavera. Eu acho que até os irmãos da mídia dão glória a Deus quando lembra que na eternidade não vai ter mídia. O ministério do louvor vai passar. Que a gente se junta para fazer aqui, todo domingo às 9 horas, vai passar. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso, ele diz no versículo 9, pois em parte conhecemos, ou seja, sabemos coisas a respeito de Deus. Temos a revelação, temos a escritura, mas em parte profetizamos. Não conhecemos tudo, não sabemos tudo, e quem disser está mentindo. Ele diz, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é para agora, o que é para esse momento da nossa jornada com o Senhor, desaparecerá. E aí ele usa 2 linguagens para explicar o que ele está querendo dizer. Ele primeiro usa a transição da meninice para a adultice, para a fase adulta. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Ele está dizendo que, enquanto estamos aqui na Terra, é mais ou menos como a criança. A criança sabe coisas? Sabe, mas ela sabe tudo? Sabe de forma madura, completa? Não. Mas aí ela cresce e ela passa a conhecer certas coisas de modo completo. Mesma coisa acontecerá na eternidade. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, as profecias, o conhecimento, a fé, todas essas coisas, quando chegar na eternidade, é como chegar na fase adulta. A gente vai conhecer aquilo que hoje é profecia, aquilo que hoje a gente entende pela fé, aquilo que hoje a gente declara a respeito do que acontece, do que é o Senhor, isso se transformará em conhecimento real, porque estaremos diante da presença dele. Mesma coisa ele fala usando outra ilustração, que é a ilustração do espelho. Você pode olhar assim e dizer, no versículo 12 ele fala, né? Agora, pois, vemos apenas
um reflexo obscuro como em espelho. Aí vocês, reflexo obscuro, meu espelho é tão bonzinho, pastor. Para ver bem direitinho o meu rosto. Você tem que entender que na época de Paulo, espelho era uma pecinha de bronze que era bem polida. Imagine, irmãs, o que era se maquiar nessa época. Para você ver. E por mais que você dê um polimento arretado num bronze, em um metal, o reflexo é obscuro. Não é completo. Não é perfeito. Aí ele diz: agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Está dizendo que no porvir, na eternidade, chegará o tempo em que a gente vai ver o reflexo perfeito. Conheceremos a Deus e seremos conhecidos dele. O próprio Deus habitará conosco, como diz a promessa de Apocalipse. Será o nosso Deus. Ele será o nosso sol da justiça. Estaremos com ele. E aí ele conclui: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. E por que o amor é o maior deles? Porque desses três, o amor é o único que vai resistir à eternidade. A fé, a esperança, elas vão se transformar em conhecimento real e vão se transformar em realidade. Tudo que nós esperamos na eternidade será real. Tudo que nós recebemos pela fé, tudo que nós cremos pela fé a respeito da eternidade, se tornará conhecimento. Mas o amor que é agora, continuará sendo amor na eternidade. O amor é a única coisa que o Senhor nos dá hoje e que permanecerá na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não vai virar outra coisa. Como a fé e a esperança vão virar outra coisa. Por isso que ele diz: agora, porém, neste mundo, neste momento, fé, esperança e amor. Mas o amor é a maior delas, porque quando chegar a eternidade, o amor vai estar lá com a gente. Amar a Deus e amar ao próximo resistirá à morte. Assim como o amor do nosso Senhor Jesus Cristo resistiu à morte. Isso também acontecerá comigo e com você. Mas só acontecerá quando nós resolvemos intencionalmente abandonar o caminho da indiferença. Você ama ou você é indiferente? Você viverá a sua vida de igreja, a sua vida com Deus, pelo que perece ou pelo que é imperecível? Fique de pé. Eu vou pedir aos irmãos da mídia, para o final do culto, quando terminarmos a ceia, tudo, que deixem aí no YouTube, para colocar no som, a música O Amor, de Daniel de Souza, para a gente terminar o culto, após o término, na verdade, ouvindo essa música, O Amor, de Daniel de Souza. Você coloca aí. Que é esse texto que nós falamos aqui, só que cantado, para que você grave essas características, para que a gente não fique justificando todo tipo de atitude e colocando na conta do amor. Eu espero que você tenha compreendido, meu irmão e minha irmã, essa palavra de hoje, de verdade. Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele diz que enquanto a indiferença é egocêntrica, na verdade ele não usa a expressão indiferença. Diz que enquanto a igreja de Corinto ela era egocêntrica, o desafio de Paulo é ser outrocêntrico. É um desafio, pastor, é. Mas eu lembro a você aquilo que falamos aqui no discipulado de sexta-feira. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que todo domingo
nós usamos aqui quando a gente abençoa a igreja ao final do culto. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. Aquele que chama, aquele que ordena, aquele que traz a expectativa é o mesmo que supre ela. E Agostinho, foi um pai da igreja, ele traduziu essa palavra dizendo: Senhor, concede-me o que pedes, e então me peça o que o Senhor quiser. O Deus que pede esse padrão é o Deus que concede. O Deus que nos desafia a sermos outrocêntricos é o Deus que capacita para sermos. Porque se assim não fosse, ele seria injusto. E se tem uma coisa que Deus não é injusto. Ele nos pede, mas ele é fiel o suficiente para nos conceder aquilo que ele mesmo pede de nós. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 dessa mesma carta, ele denuncia a indiferença da igreja de Corinto. Ele fala sobre como na Santa Ceia, o momento que deveria ser justamente de celebrar a unidade, o que havia era indiferença. E cada um fazia do jeito que queria. Cada um preocupado consigo mesmo. Salve-se quem puder. E o apóstolo Paulo diz que quem come do pão, bebe do cálice, sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o sacrifício de Jesus, mas em espírito de indiferença, come e bebe para a sua própria condenação. Eita, pastor, então eu estou perdido. Tá não. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E é o que nós faremos agora. Nós nos colocaremos agora nessa postura de examinar o próprio coração. E pedir que o Senhor fale conosco. Pedir perdão pelos nossos